Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer mais uma aula sobre psicanálise. E o nosso foco hoje vai ser a questão da realidade psíquica e da pulsão, né? O conceito fundamental do inconsciente, ele ele está totalmente vinculado a dois elementos centrais da psicanálise, né, que vão desde o início do pensamento de Freud, desde o momento em que ele cria o dispositivo analítico da associação livre, até a atualidade, né? E esses dois elementos, realidade psíquica e pulsão, né, eles vão sendo revistos, repensados, é, existem os avanços do pensamento sobre isso, né, tanto em Freud como em Lacan, como em outros pensadores, mas, na sua base, a ideia fundamental é ela permanece, né? Ela permanece. Então, realidade psíquica, aqui. Realidade psíquica aqui barra fantasia. Quando a gente fala em realidade psíquica, né, a gente está falando em fantasia, a gente está falando na ficção individual, na ficção particular de cada sujeito. Né? Claro que essa questão do individual e do cultural, né, é óbvio que isso vai estar entrelaçado, depois vocês vão estudar em outros momentos melhor sobre isso, né? Essa questão, né, quer dizer, a gente pode afirmar que o inconsciente está articulado com a cultura, ele não pode existir fora dos enlaçamentos culturais, ele é constitutivo da relação com a cultura, com a fala, com a linguagem, com a cultura. Né? Mas a forma como eu organizo, a forma como o sujeito organiza o seu modo de existir, o seu modo de ser e o seu modo de sofrer, inclusive, o que vai articular isso é a fantasia. Né? Ou seja, a fantasia é uma organização que tem a ver com essa posição do sujeito em relação ao desejo, em relação à forma de ser, inclusive a forma de sofrer. Né? A forma de se relacionar com o outro, isso tudo está articulado com a fantasia, de uma certa forma fixado pela fantasia inconsciente do sujeito. Tá? Ora, como é que o Freud... Vamos partir da concepção de retorno do recalcário, de formação do sintoma. Né? O Freud ele se depara com as formações do inconsciente, que vocês podem, né, estudar em outros momentos, aí, tanto o sintoma como o ato falho, os sonhos. Né? Desde a interpretação dos sonhos, o Freud vai entender essas formações como retornos do recalcado. Né? Isso tudo a gente já está levando em consideração que as pessoas já tenham isso, né, em mente. Mas aí o Freud se depara com uma questão, ou melhor, duas, fundamentais também. Né? Que forças são essas que dinamizam o retorno do recalcado? A formação do sintoma, a formação do sonho, a formação do ato falho, das lembranças encobridoras, dos xistes, as formações do inconsciente. Que força? De onde sai essa força? Essa é uma questão de Freud. Né? Essa é uma questão muito inicial de Freud, que depois isso vai ser desenvolvido profundamente. E a outra questão é o que move o recalque, o que acontece que a pessoa recalca. Né? Já a gente está pensando aqui o recalque e o retorno do recalcado. Né? As forças que, né, uma contrária à outra, né? As forças que dinamizam o recalque, essas duas coisas foram pensadas por Freud profundamente no decorrer da sua obra. Né? E, em princípio, a gente tem que começar a entender que, basicamente, que a ideia de recalque está ligada
a percepção de Freud, né, de que o ser humano, às vezes, tem ideias incompatíveis consigo mesmo. Ideias que não se compatibilizam, ideias que não se, né, não podem estar juntas no mesmo lugar, né? Que nem a pessoa dizer assim, olha, eu não posso estar debaixo do mesmo teto que você, né? Então, o teto aí são os tetos do eu e do inconsciente, como o campo do recalcado, aí, que o Freud vai inicialmente pensar no inconsciente como recalcado, depois ele vai ampliar o conceito de inconsciente, né? Mas ideias que não podem permanecer sobre o mesmo teto, né? E aí essas ideias são incompatíveis e o que fica incompatível para o eu recalca. Ideias incompatíveis relacionadas a ideais, a valores, a crenças, a identificações, né? Ideias incompatíveis com ideais que o eu vai constituir para si são recalcadas. Inclusive, esses ideais incluem a relação com o outro, né? Porque muitas vezes o sujeito recalca, bota para debaixo do tapete justamente para não perder o amor do outro, né? Nem o amor de si mesmo. Eu indico, para esclarecer melhor essa questão, eu indico um vídeo que eu fiz, que é sobre o id, o ego e o superego. Isso vai dizer, o supereu vai obrigar. Está lá no nosso, né, no nosso Live and Let Live. Bom, e as forças que imprimem e que pressionam no sentido do retorno do recalcado na formação dos sintomas, dos sonhos, dos atos falhos, né? Que o Freud vai chamar inicialmente de derivados do recalque, né? O Freud vai pensar, que forças são essas? Bom, antes de iniciar a psicanálise, o Freud tinha a concepção, antes de inventar propriamente a psicanálise, o Freud tinha a concepção de que as neuroses seriam resultados de traumas infantis, e ali o Freud começou a perceber a presença muito forte dos traumas sexuais, né? Não são quaisquer traumas, né? O Freud, o Breuer também, ele bate um pouco nisso, nessa questão. Bem, mas a princípio o Freud entendia que a neurose é um resultado do trauma sexual infantil, de acidente no percurso da constituição psíquica infantil, né? Traumas de sedução realizados por adultos e tudo. E, né, quer dizer, no decorrer das análises, no decorrer das investigações e da escuta do inconsciente, né, quer dizer, Freud começa a descobrir o inconsciente no decorrer desse processo de passagem da pré-psicanálise, ali onde Freud trabalhava com catarse, com hipnose, né? Quando ele descobre o inconsciente, quando ele descobre a transferência, que é um outro tema para um outro vídeo, quando ele descobre a realidade psíquica / fantasia, nesse momento ele inventa a psicanálise. E aí é um momento de virada de concepção, né? Inclusive desconstruindo ideias muito pregnantes no próprio meio social, no próprio meio do senso comum, de que Freud defenderia que os problemas psíquicos estariam relacionados a traumas infantis. Ora, quando Freud supera essa concepção, ali ele inventa a psicanálise. Isso é fundamental. Quando ele supera essa concepção de que os problemas psíquicos são relacionados a traumas infantis. Isso é fundamental, né? Quer dizer, e aí, onde é que a gente localiza no texto do Freud essa virada? A gente localiza numa das cartas, por exemplo, né? Primeiro, a interpretação dos sonhos, que é a obra inaugural da psicanálise,
né, esse texto que, né, teórico clínico que o Freud escreve em 1900, que inaugura o campo psicanalítico propriamente dito, né, ele está ali trabalhando as questões propriamente psicanalíticas, já superada essa ideia de que a neurose e as questões psíquicas seriam ocasionadas por traumas infantis. Superado isso, né? Mas, lá nos meandros dessa superação, né, o que a gente encontra, né, se vocês, né, pegarem de maneira mais detida o texto do Freud, o pensamento do Freud? A gente encontra uma carta que ele envia a Fliess, que era um médico com quem ele mantinha uma interlocução muito forte, né? Ele mandava cartas para a Fliess relacionadas a uma série de coisas, inclusive a própria subjetividade dele, mas ele também falava das descobertas teóricas dele, né? O primeiro a saber era Fliess, né? Do que ele pensava, do que ele descobria, né? E na carta 69, é bom que, claro que isso aqui não é uma leitura complementar que eu estou indicando, né? Na carta 69, Freud vai dizer assim para o Fliess: confiar-lhe-ei de imediato o grande segredo que lentamente comecei a compreender nos últimos meses. Não acredito mais em minha neurótica. Que ele está falando aqui da teoria das neuroses, a teoria anterior à psicanálise. Anterior. Aqui é um momento de virada. Aqui é um momento de sacação para uma coisa que vai ser propriamente psicanalítico. Então ele vai dizer: provavelmente isso não é compreensível sem uma explicação, né? E aí ele vai dizer que ele, né, quer dizer, não é possível mais supor que todos os conteúdos das lembranças, isso a gente pode ver em Lembranças Encobridoras, por exemplo, leiam Lembranças Encobridoras, né? Ele começa a se dar conta, na escuta, na lógica da associação livre, ele começa a se dar conta de que não é possível que todas as lembranças que estão, que dinamizam as ideias de um sujeito, de que todas essas são lembranças de fatos ocorridos de maneira estricto sensu, de maneira fidedigna, né? O Freud vai falar em lembranças encobridoras, né, como conteúdos que aparecem na pré-consciência, na consciência, que velam uma posição do sujeito, uma posição do desejo e na fantasia. E essa fantasia articula também lembranças, né, que não são necessariamente fidedignas à realidade. Na histeria, não estou falando de outros casos, eu estou falando dos casos de histeria em que o sujeito faz uma associação, dentro da associação livre, lembra que foi seduzido, lembra que foi traumatizado, lembra que foi aviltado, lembra que foi olhado, que foi bulinado, que foi, né, ou bulinada, né? Essas lembranças, o Freud vai chegar à conclusão, né, de que nenhuma lembrança pode ser tomada estrito sensu como sendo parte da realidade, e ele vai chamar essas lembranças de realidade psíquica. E ele tem motivos para isso, basta trabalhar dentro da lógica da associação livre, dentro da lógica da própria lembrança encobridora, né? Então, eu indico outro texto, Lembranças Encobridoras, no volume 3. Um dos primeiros textos onde ele vai tentar demonstrar que nem todas as lembranças, quer dizer, a experiência que se tem de alguma coisa que aconteceu no passado, não necessariamente aconteceu. Isso é uma descoberta do Freud, isso é uma descoberta de um sujeito em análise. Isso não é uma coisa, uma viagem do Freud. Isso é uma escuta do Freud sobre os sujeitos em análise. Porque os próprios sujeitos em análise, basta ter experiência clínica,
né, os psicanalistas se deparam com um discurso de um sujeito que, no avanço da sua análise, em alguns pontos das suas lembranças, chegam a conclusão. E os pontos cruciais. Os próprios sujeitos em análise, pacientes ou analisantes, chegam à conclusão de que, olha, isso que eu estava dizendo que aconteceu, isso é uma coisa minha, isso não aconteceu. Eu chego à conclusão, depois de todo esse processo de análise, chego à conclusão de que foi né? Ou então o sujeito diz assim, olha, eu não tenho certeza se isso aconteceu ou não. Eu já estou aqui na dúvida. Né? Porque isso tá reaparecendo de uma forma para mim que eu já não tenho certeza de se isso foi real ou se não foi. Aí, essas coisas que se dão no trabalho da livre associação de ideias, que não é um trabalho qualquer, não é uma, né? Isso não acontece na vida, nos laços sociais fora da psicanálise, na lógica da associação livre, é que isso vai acontecer, isso vai emergir na experiência do sujeito e vai levar Freud a dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: a descoberta de que no inconsciente, na mesma carta, tá? Carta 69. Quer dizer, a descoberta de que no inconsciente não existem indicações de realidade. No inconsciente, do ponto de vista das ideias, das ideias inconscientes da cadeia associativa de ideias, né? Do ponto de vista dos processos primários, que ele vai chamar aí de processo primário, né? Isso vai ter a ver com a pulsão, isso vai ter a ver com a fantasia, isso vai ter a ver com o sonho também. São processos primários, né? Do ponto de vista desses processos primários, né, do inconsciente, não há indicações da realidade. De modo que não se consegue distinguir verdade e ficção que é investida com afeto. Essa é uma fala dele que vai dar uma virada no pensamento dele, né? Isso vem da clínica, isso não vem da cabeça dele, né? De que não há possibilidade de você distinguir o que seja verdade do que seja ficção do ponto de vista do inconsciente, da fala associativa, das lembranças e dos retornos do recalcado. Né? Não há possibilidade de fazer essa distinção. Então, o que a psicanálise vai fazer? A psicanálise vai dar voz ao sujeito e o que importa numa análise não é o que aconteceu, mas é o discurso, é como a fala se encadeia. É como as associações aparecem. Isso é que importa na escuta. Não é o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Né? Aliás, o Freud depois vai desenvolver a ideia, né, de que, nesse mesmo momento aqui, mais ou menos, ele vai desenvolver a ideia de que as próprias lembranças são constituídas em dois tempos, no mínimo em dois tempos. O primeiro tempo é o tempo da impressão. O segundo tempo é o tempo da transcrição. Aí outra cartinha que o Freud manda para Fliess, que é a carta 52, que é muito utilizada no meio psicanalítico para fundamentar algumas teorias que depois vieram no Freud. O Freud está ali na carta. E ele manda a carta de uma maneira muito teórica. Né? Ele revela a Fliess o seu pensamento e ali está presente já a concepção de inconsciente. É nesse momento em que ele faz a virada e inventa a psicanálise. Então, nessa carta, ele vai falar em processos de transcrição e de retranscrição. Ou seja, o que fica impresso e o que fica como lembrança não é a impressão primeira, é a transcrição dessa impressão. Então, como essa impressão se encadeia numa rede, isso vai constituir a lembrança e isso vai começar a constituir a fantasia. Né? E é disso que o Freud chama realidade psíquica. Então, o que importa numa análise é a realidade psíquica, não a realidade dos fatos, não é a biografia. Quando a pessoa vai para um analista, o analista não vai fazer uma anamnese da vida biográfica da pessoa, quando é que
né? Quando é que a pessoa deixou, com quantos meses a pessoa deixou de ser amamentada, ou quantos anos, ou quantos... Né? Não é uma anamnese. Né? Ou se o pai morreu, se a mãe morreu, se o tio morreu, se a tia morreu. Não é isso. Não é a biografia da pessoa que está em questão. O que está em questão é o discurso. O que está em questão é o discurso. E o discurso articula a posição do sujeito na realidade psíquica, na fantasia. É isso que a associação livre articula. É a posição do sujeito na fantasia que a psicanálise vai entender como sendo, né? Quer dizer, aí depois o Lacan vai desenvolver toda uma questão da relação do inconsciente com o mito, né? Com as experiências míticas, e ele vai dizer que a verdade tem uma estrutura de ficção. Isso é uma questão para ser discutida mais para frente, mas né, guarda isso. A verdade tem estrutura de ficção. E aí depois, né, o Freud vai retomar esse primeiro momento, desculpa, para falar dessa passagem da pré-psicanálise para a psicanálise propriamente dita, né, fundamentada no conceito de inconsciente, transferência, de fantasia, realidade psíquica e pulsão. Né? São esses, e depois repetição, que ele vai trazer também como um elemento fundamental. Ora, ele vai retomar um outro texto que eu indico, né, que é um texto também complementar, né, é Minhas Teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. Esse texto, né, já é um texto que aborda a concepção da sexualidade em Freud, né, que as pessoas tanto ouvem falar, né, a importância do fator sexual na experiência da neurose. Isso a gente vai discutir muito depois, até porque o que é sexual aí não é uma concepção de um senso comum, de uma relação sexual, de um coito, de um fazer amor, seja o que for, né? Nesse sentido, né? O sexual em Freud tem uma outra conotação que vai ser muito mais ampla do ponto de vista da experiência primária do prazer. Mas vamos com calma, né? A gente vai voltar a isso para falar da pulsão. Em relação à realidade psíquica, o Freud, então, vai dizer o seguinte, eu vou ler, né, é um texto, Minhas Teses sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. Ele vai dizer o seguinte: caiu por terra a insistência no elemento traumático. Caiu por terra a insistência no elemento traumático perante as vivências sexuais infantis, né, dado que nas histerias as pessoas relatavam lembranças de abuso sexual infantil, de traumas. E depois o próprio sujeito chega à conclusão, muitas dessas pessoas chegavam à conclusão de que isso não tinha acontecido de fato. Você vê? Quer dizer, a organização fantasmática ela tem uma potência muito grande em termos de experiência de lembrança. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Porque a lembrança a memória vai se constituir em dois tempos, né? Como eu disse. Então, abandonei essa ideia, restando o entendimento de que a atividade infantil prescreve o rumo a ser tomado pela vida sexual posterior após a maturidade. Esse mesmo esclarecimento, que corrigiu o mais importante dos meus erros, né, Freud, né, o tempo todo corrigindo erros de concepção, né, o tempo todo ele está revendo as concepções dele. Também tornou necessário modificar a concepção sobre o mecanismo dos sintomas. Estes já não apareciam como derivados diretos das lembranças recalcadas, das experiências infantis, havendo antes, entre os sintomas e as impressões infantis, a interposição das fantasias. Então, vamos com calma. Né? Aos poucos a gente vai falar dessa questão do sexual em Freud, mas a gente tem que levar agora em consideração essa ideia de que entre
o sintoma aqui, né, que o sujeito apresenta na vida adulta ou na adolescência, entre o sintoma e a impressão infantil relatada na clínica, né, entre o sintoma e a impressão infantil está a interposição da fantasia. E aí a psicanálise vai mais fundo, né? Entre a relação de mim com o outro está a interposição da fantasia. Entre a minha relação com a realidade, entre a minha existência psíquica e a realidade, há a interposição da fantasia. Muitas vezes o sujeito se relaciona com uma determinada coisa, ou com uma determinada pessoa, ou com uma determinada realidade, de uma maneira muito particular, justamente porque ali está marcada a questão da fantasia. Né? Isso é uma discussão importante. Né? E os sintomas, o Freud vai ampliar essa ideia de sintoma, né? Não são só os sintomas muito aparentes, né? Freud está falando às vezes de pequenos sintomas ou relações com outros sintomáticas, né? Relações que se estabelecem com o outro de uma maneira sintomática. Isso é interposição das fantasias, como Freud está dizendo aqui. Tá? E aí que entra a questão da concepção do sexual em Freud, que não é uma concepção do senso comum. É importante que se frise isso, né? Quando ele vai dizer o seguinte: depois dessa correção, né, de que não se trata de acidentes que aconteceram, mas da fantasia, depois dessa concepção, os traumas sexuais infantis, a teoria dos traumas sexuais infantis foi substituída pela teoria do infantilismo da sexualidade. Veja. Infantilismo da sexualidade. O que quer dizer isso? Primeiro, isso vai ter a ver com o conceito de pulsão, isso vai ter a ver com o conceito de fantasia. Primeiro, que o que Freud entende como sexualidade, né, é uma concepção muito mais ampla, como eu já disse, né, uma concepção muito mais ampla do que a ideia de relação com outro, de relação sexual, ou de casamento, ou de namoro, ou de experiência de transa. Né? Isso vai muito além, né? Isso é muito mais ampliado. Primeiro, é o primeiro ponto. Segundo, que a sexualidade é fundamentalmente infantil. Isso é uma coisa que o Freud também vai defender. E aí está incluindo também a vida adulta. Né? A sexualidade vai ser sempre infantil. Isso é uma concepção que o Freud vai colocar. O que é, então, esse sexual e o que está relacionado com a pulsão? Né? Primeiro que o Freud vai implicar a experiência da realidade psíquica na formação do sintoma. Ou seja, no que eu sofro, tem alguma coisa muito importante sobre mim mesmo presente no meu sintoma. O que é de mim que está presente no sintoma? É a fantasia. E aí a questão de Freud. Que força é essa que dinamiza? É o inconsciente, a fantasia, o retorno do recalcado. Ele vai chamar isso de pulsão. E aí ele vai abandonar a ideia de que essas forças vieram do outro, no sentido do trauma. Ele vai implicar a própria condição do sujeito, a posição do sujeito, a fantasia do sujeito e as forças internas, entre aspas, que engendram não só os sintomas, mas as próprias fantasias. Então, que força é essa? Ele chama isso de pulsão.
O que seria, então, esse sexual e o que Freud vai chamar de pulsão e qual é a relação disso com esse sexual? A gente tem que entender esse sexual fundamentalmente, né, como uma experiência, vou assim colocar de uma maneira muito simples e muito primária, primária do ponto de vista da experiência humana, né? O que é sexual para Freud é simplesmente uma experiência de diminuição das tensões psíquicas. Uma diminuição das tensões psíquicas, que tem a ver com relaxamento, tem a ver com, né, com prazer. Aqui a questão, não sei se está dando para vocês lerem direito, né? Mas é a questão aqui do prazer. Da experiência primária do prazer que a criança vai, né, a criança desde seus primeiros encontros com o outro são experiências primárias de prazer, desprazer e excesso, né? Vamos colocar assim. O que seria o excesso? É aquilo que aumenta a tensão, aumentam as tensões psíquicas, né? E o prazer seria o que Freud chamava no início de descarga das tensões psíquicas, que depois vai ser entendido como satisfação. Satisfação. Então, o olhar, por exemplo, na medida em que, por exemplo, na relação com a mãe, né? Na medida em que o olhar é um fator de aumento e diminuição de tensão, de prazer e desprazer, né? Ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o olhar não, né? Ele está nessa dimensão, e a criança, só o que ela sabe fazer no início é inscrever traços de experiências de satisfação. É o que ela sabe fazer. Diante das exigências do corpo, das exigências homeostáticas, diante das excitações que vêm de fora, por exemplo, a luz causa uma excitação, né? Causa um aumento de tensão, né? Então, às vezes, a luz está muito forte, tem que diminuir a luz ou então apagar, né? Isso é diminuição de tensão, experiência de prazer, né? As experiências com o outro, aí o Freud vai dizer, ora, a experiência com o outro ela é carregada e mergulhada em diminuições de tensão, em experiências de prazer, e essas experiências ficam tracejadas. Essas experiências de prazer ficam tracejadas, as experiências de satisfação ficam tracejadas, os excessos, né, também imprimem, né, porque não é só prazer, é excesso também, né? O olhar pode ser excessivo, por exemplo, né? É interessante que, ao mesmo tempo que o olhar ele imprime prazer, diminuição de tensão, ele também atribui existência à criança. Interessante isso, né? Olhar para a criança, veja que coisa, né? Quer dizer, se uma pessoa chega numa determinada reunião, seja uma reunião familiar, seja uma reunião de trabalho, mas se a pessoa chega com um bebezinho, é muito fácil que essa reunião se volte toda para o bebezinho, né? Ou, pelo menos, bastante, vamos dizer que as pessoas voltam o seu olhar para o bebezinho que chegou ali, né? E se é uma reunião de trabalho, essa reunião está fadada, né? Porque as pessoas ficam ali, né? Ensandecidas em ver a criança, e a criança está experimentando o olhar do outro, né? Ensandecidas, né, no modo de dizer, no sentido de querer estar ali, né, valorizar, dar, investir suas próprias pulsões, né, no sentido do olhar, por exemplo, no sentido de um carinho, no sentido de um afeto,
Né? A criança é meio que o centro das atenções, até certo ponto, claro que não totalmente, mas, né, esse centro das atenções é importante para a própria criança. É importante. Porque, ao mesmo tempo que ela vai ter as suas experiências de prazer, desprazer e excesso, né, aumento e diminuição de tensão, ela também vai formar o eu a partir disso. A construção do eu, né, quer dizer, eu existo no olhar do outro. Eu começo aí. Eu existo a partir do outro que me empresta uma imagem de existência do meu próprio eu. Então, há, num determinado momento, a operação do narcisismo, que Freud vai trabalhar, que é uma outra questão a ser aprofundada em outro momento, mas não só a experiência do prazer, mas a fundação do eu tem a ver com isso. Né? Isso para a psicanálise. A psicanálise vai defender isso. Eu indico, novamente, para pensar essa fundação do eu, o vídeo sobre o id, o ego e o superego, que está lá também no nosso Live and Let Live. Né? Ali eu falo bastante disso, né, dessa questão da fundação do eu e do narcisismo. Bem, mas aqui a gente está falando de pulsão. Então, o olhar ele é um fator de satisfação. O olhar, quer dizer, os olhos não servem só para constatar, os olhos não servem só para perceber, para formar gestaltes e percepções. Os olhos servem para gozar. Os olhos, né, a experiência do prazer que o olhar do outro e o olhar da própria criança, né, esse encontro do olhar da mãe com o olhar da criança, quase que um encontro ali onde a criança se vê no olhar do outro, se vê no olhar da mãe, né? É quase como uma coisa só. Aliás, o Freud vai dizer isso no texto das pulsões. No início, olhar e ser olhado é a mesma coisa. Ele deixa isso nas entrelinhas. E a psicanálise vai aprofundar essa questão. No início, na experiência primária da pulsão, olhar e ser olhado é a mesma coisa. Então, essa experiência de diminuição de prazer no encontro com o outro, né, de diminuição de tensão no encontro com o outro, Freud vai chamar de prazer e ele vai dizer o seguinte: como é que o aparelho psíquico vai dinamizar as suas forças? Esse é o primeiro princípio do aparelho psíquico que Freud vai chamar de princípio do prazer. Quer dizer, então, quer dizer, existem forças que dinamizam. Forças que dinamizam o inconsciente, forças que dinamizam as fantasias, forças que dinamizam o recalque, inclusive. Né? Então, são forças pulsionais. Freud vai chamar isso de pulsão. E o princípio aí é o princípio da obtenção de prazer, ou seja, diminuição de tensão. Ora, cada diminuição de tensão opera um tracejado, um traço. Né? E esse traço vai depois tentar ser recuperado. Né? Quer dizer, a partir dessa experiência de prazer, o psiquismo vai buscar novas experiências de prazer, novas experiências de satisfação prazerosa. Falando de satisfação prazerosa, né? Porque existem outras satisfações que não são prazerosas e a gente vai fazer essa distinção depois. Né? Mas aqui a gente está falando do princípio do prazer. É a primeira teoria do Freud sobre o inconsciente. A força que dinamiza o inconsciente, né, que ele vai chamar de libido, né? A libido vai estar relacionada a isso, né? Aqui a gente pode colocar a libido como uma o que Freud vai chamar inicialmente de energia psíquica, libido. Libido, inicialmente para a psicanálise, é energia psíquica. Claro que isso vai também, né, sofrer revisões e avanços. Né? Mas vamos tratar disso como energia, que é o que Freud fazia. Né? Tanto para Freud como para Jung. Depois eles vão se distanciar, não só por questões pessoais, né, que existiram muitas questões pessoais aí, mas eles também vão divergir sobre a questão
da libido. Freud vai defender, né, que o que está na base das neuroses é essa questão do outro que está na base da experiência do prazer e também na experiência dos excessos. Não é por acaso que quando uma pessoa começa a fazer análise, começa a associar livremente, do que essa pessoa vai falar? Fundamentalmente do outro. É sobre o outro que ela tem para falar. É em relação ao outro e é fundado nesse outro que o próprio inconsciente vai dinamizar forças que se constituíram nas experiências primárias que estão lá como forças para satisfação desde as experiências mais infantis, como forças para satisfação no sentido do princípio do prazer. Ou seja, o princípio do prazer significa o que eu posso encontrar que diminua a minha tensão psíquica, que diminua o nível das excitações psíquicas. Esse encontro com o outro, essa questão do olhar, e aí vem a questão da experiência de satisfação da boca, do olhar, da pele, do encontro, né, encosta e beija e pega e puxa o cabelo, né? Criancinha lá com a mãe, né, com o pai também, puxa e vai, e beija e bate, né? São excessos e diminuição de tensão. Essas duas coisas. Essas experiências primárias são constitutivas da fantasia. É o olhar, é a experiência oral, né, de se alimentar, mas veja, Freud vai dizer o seguinte, né, quer dizer, isso não é muito difícil de perceber que a criança ela não experimenta a satisfação da nutrição no sentido biológico. Não é só isso que está em jogo na experiência da amamentação, por exemplo. Né? O que está em jogo aí também é uma experiência de satisfação oral pelo próprio movimento de um encontro com o bico do seio. Então, isso vai imprimir traços de satisfação que estão além, que vão além da esfera biológica, que estão ao nível da experiência de diminuição de tensão, né, e de constituição da experiência de prazer. Não é por acaso que depois de uma boa amamentação, a criança fica lá jubilosa, corada, dorme, né? Isso acontece em outras experiências adultas também, né? Aquele júbilo, né? Depois de algumas experiências de diminuição de tensão, né? Aquele júbilo, fica corado, com a cara mais feliz, e aí dorme, né? Aí fica mais relaxado. Quer dizer, o Freud vai falar sobre isso em termos de processo primário. Processo primário é processo de obtenção de satisfação pulsional. E o que a pulsão exige, né? A força da pulsão seria a satisfação. Né? Ora, e aí o Freud vai colocar uma questão que é importante para pensar o conceito de pulsão, é muito importante. Ele vai dizer o seguinte, isso que vem de fora, por exemplo, os excessos que vêm de fora. Vamos pegar o exemplo da luz. Né? De repente está uma luz muito forte e aí a gente não consegue ficar ali, a gente consegue se desviar, seja indo embora do lugar, seja apagando a luz ou diminuindo. Né? A gente consegue se desviar desses excessos que vêm de fora. Mas os excessos que vêm de dentro, entre aspas, não tem como. Não tem como fugir. Você pode fugir do excesso da luz, mas você não pode fugir dos excessos da pulsão. Né? Você não pode fugir das impressões de prazer, né, que vão constituir na transcrição, lembra? Na transcrição vão constituir lembranças e fantasias. Né? Isso tem a ver com o início do que eu estava falando, no início do vídeo.
nessa transcrição, né, quer dizer, a experiência do prazer vai ser impressa no sentido de um traço. E sobre isso, em relação a isso, não há fuga possível do ponto de vista de uma fuga eficaz. Existem possibilidades de fuga, de desvios, mas não são eficazes. Fracassam. Por exemplo, uma forma de desvio em relação a isso, de tentativa de resolver, às vezes, uma determinada ideia incompatível ligada à experiência primária da satisfação, ligada à pulsão, às vezes, como é que o sujeito faz para se desviar isso? Recalque. Existem outros mecanismos de defesa, né? Projeção, depois formação reativa, são questões a serem aprofundadas e estudadas. Vamos pegar o recalque. O recalque é uma tentativa de se desviar das forças pulsionais na relação ao outro, das quais não há como ter uma eficácia total de fuga. O máximo que a pessoa pode fazer na relação com a fantasia, da sua própria fantasia, é recalcar. Só que o recalque fracassa. O recalque fracassa. Não é por acaso que o sintoma está aí, a neurose está aí, as divisões do sujeito estão aí, no sentido do fracasso do recalque, ao retorno do recalcado. A pessoa, né, quer dizer, o sujeito não consegue se banir, nem se ver livre de determinadas ideias. Por mais que não queira saber sobre isso, isso vai insistir em dizer. Né? Então, por mais que o recalque funcione tentando aplacar a ideia incompatível, né? Essa ideia compatível vai retornar por outros vias. Né? E aí vem os desvios. Né? Quer dizer, vem os desvios no sentido do retorno do recalcado, das distorções e das condensações, deslocamentos que vão organizar sintomas, sonhos, atos falhos e etc. Né? O que Freud vai dizer, então, que a experiência primária, né, que é essa experiência de prazer que está o tempo todo aí na vida cotidiana, né, busca pelo prazer, busca por diminuição de tensão, depois a gente vai ver que não é só isso, né, mas, obviamente, que não é só isso. Né? Bom, é uma questão a se aprofundar em outro momento, mas num primeiro momento teórico, Freud vai entender que o princípio fundamental do aparelho psíquico é o princípio do prazer na relação com a realidade. Né? E aí o prazer, a pulsão, a fantasia, o inconsciente não tem compromisso com a realidade dos fatos. A pulsão vai continuar, né, pressionando no sentido da satisfação independente, a pressão vai acontecer independente da realidade dos fatos, independente do outro, independente do eu, ela vai continuar pressionando. Então, o que o eu pode fazer é recalcar, fazer, né, se defender de outras formas, se defender de si mesmo, em última análise. Bem, para começar a pensar, então, para concluir esse vídeo aqui, para começar a pensar essa ideia de sexual em Freud, então o que ele vai falar aqui, o infantilismo da sexualidade e não o trauma infantil sofrido, né, biograficamente. Aqui o infantilismo da sexualidade é o que constitui as fantasias que vão estar na base das lembranças e vão estar na base da relação com o outro, da relação com a realidade. Se constituem ali as fantasias nas experiências primárias de diminuição de tensão, de prazer. Experiências tracejadas, inscritas, traçadas, e que ficam lá, né? que vão, que se ligam a outros traços e vão constituir fantasias. Né? Vão retranscrever, vão fazer transcrições e vão constituir fantasias, ligando um traço no outro, uma ideia na outra. E aí se constitui a cadeia associativa de ideias. Tá?
Ora, então, para pensar a pulsão, tem que pensar essa ideia de princípio do prazer e diminuição da tensão. Tá? Nesse momento, a gente faz esse, né, a gente conclui, né, abrindo, como sempre, né, abrindo, para poder pensar a própria pulsão, tá? Que vai ser um outro momento. Então, até o próximo vídeo.